Sim, gente, sim, eu estou noiva, eu vou casar. Meu Deus do céu! Calma, não me julga. Antes de tudo, vem comigo. Eu vou precisar fazer uma retrospectiva dos últimos anos, dos últimos meses, das últimas semanas, para vocês entenderem tudo que aconteceu na minha vida. Afinal, minha vida amorosa estava completamente privada. Como que uma influenciadora que tem a vida exposta virou low profile nessa área pessoal? E eu te peço para que você preste muita atenção nesse vídeo, nos detalhes, porque além de tudo isso, é um mega testemunho que eu vou contar. Deus foi extremamente o autor principal de cada passo que eu fui dando até realmente tomar essa decisão. Então, vem comigo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal que finalmente eu vou abrir meu coração com vocês. Bom, e como muitas pessoas já acompanharam e já sabem também, eu vou dar um breve resumo, mas eu conheci o Alex em janeiro de 2021 e a gente começou a namorar de fato em fevereiro, depois de um mês. A gente ficava conversando online, ele lá no Guarujá, eu aqui em Guarulhos, e a gente começou a namorar muito rápido, sabe? Aquela paixão avassaladora, aquele amor e tudo mais. E eu acabei expondo muito rápido. Eu acredito, olhando hoje, que foi um erro. Eu acho que eu poderia ter esperado um pouquinho mais, porque a gente ainda não estava consolidado de fato, a gente ainda estava se conhecendo. Ele não estava preparado, ele não estava acostumado com os hates, com os comentários. Tinha uma vida bem diferente já. Eu sou uma pessoa que meio que fora do padrão, tá? Vamos dizer assim, porque eu amadureci muito rápido e eu tinha 21 anos na época, eu já tinha minha casa, meu carro, já tinha tudo. E ele também é muito novo, então ele ainda estava construindo as coisas. Não eram coisas que realmente, de fato, estavam batendo, mas a gente estava se conhecendo, consolidando, só que pelo fato de expor o relacionamento, a gente está mais vulnerável a ouvir coisas, a absorver e realmente isso trazer para dentro do nosso relacionamento e, consequentemente, nos afetar, sabe? Então, nós ficamos namorando durante 3 anos e olha, eu vou abrir realmente meu coração aqui para vocês, vou falar coisas que eu nunca falei, expor de uma forma que eu nunca expus, porque eu vou ter que contar esses detalhes para vocês realmente entenderem o testemunho e entenderem tudo o que aconteceu. Durante 3 anos nós namoramos, tivemos alguns términos, algumas idas e vindas, também expus aqui na internet para vocês, algumas sim, outras não. O motivo real desses términos, gente, era exatamente isso, a falta de amadurecimento. E eu digo de ambos os lados. Eu já fui casada, daqui a pouco eu chego nessa parte aqui com vocês. Tinha muito isso dentro de mim, desde a minha adolescência, essa energia masculina. Eu querer dar conta de tudo, eu querer fazer tudo e eu me colocar à frente de tudo. Ao mesmo tempo, eu não dava o espaço e a liberdade que ele também precisava para se desenvolver. E ele já vinha de uma criação totalmente ao contrário da minha. Ele foi filho único, em escola particular, vida um pouco, não vou dizer que foi mais fácil, mas foi um pouco mais confortável. Não teve tantos traumas, vamos dizer assim, quanto eu tive. Então a vida dele foi um pouco mais diferente. Então, pra gente conciliar essas realidades, tinha que amadurecer muito. Ele tinha que crescer, evoluir e começar a pensar como realmente um homem de família, um pai, um provedor, por mais que a Manu já tenha o pai dela, mas isso serve para qualquer homem que tá se relacionando com uma mulher que tem filho. A questão da maturidade ainda não tava batendo e eu, como ser muito pra frente, eu não conseguia lidar e não conseguia ter paciência com isso. Eu acredito que também as pessoas fazem com a gente o que a gente permite. Então eu não permitia que ele tomasse essa posição. Eu mesmo automaticamente já ia batendo de frente e falava, não, deixa que eu faço, deixa que eu... E ele sempre quis casar, ele sempre quis construir uma família. E eu não, gente, eu falava não, vamos ficar só namorando. Só que eu tinha muito esse receio e esse bloqueio automático na minha cabeça. Por mais que eu amasse extremamente a pessoa, eu tinha muito medo e traumas do casamento em si. E eu já vou explicar pra vocês o porquê também eu sentia isso. Então, só pra vocês entenderem, em todos esses términos que aconteceram, eu acho que foi umas 2 ou 3 vezes que a gente acabou terminando e voltava, era exatamente por isso, pela falta de maturidade, pelas questões, nunca teve falta de respeito, traição. Pelo contrário, gente, tipo, com ele eu sempre me senti de uma forma extremamente amada, cuidada, com muito carinho. A gente sempre se entendeu, a gente tem os mesmos gostos, as mesmas ideias, as mesmas coisas. Tiveram várias fases que eu não tava na mesma vibração com a dele, que eu tava meio, tipo, sabe, surtada da cabeça. E eram fases que eu tava, tipo,
não queria saber de nada da minha vida. Eu saía sexta, sábado, domingo, às vezes na semana pra balada. E mesmo se ele não queria ir comigo, eu ia sozinha, ia com as minhas amigas. E ele nunca foi de me proibir, nunca foi de sentir ciúme. A gente sempre se confiou muito. E mesmo ele não gostando muito dessa minha fase, sempre esteve ali comigo. Esteve nos momentos que eu mais precisei, momentos difíceis. Então, todo esse amor, essa construção, era muito difícil de largar de fato, porque vocês entendem, não tinha um motivo muito tipo, nossa, ele foi um filho da puta comigo, que ódio, a gente terminou. Não, então toda vez que a gente terminava, a gente tentava consertar, porque são pontos que dá pra ajustar. Ninguém é perfeito. Eu não acredito que exista uma pessoa que foi feita pra outra, alma gêmea, metade da laranja, não. Eu acho que os casais, o casamento em si, ele se encaixa nos defeitos. Qual defeito você aguenta suportar? Tem defeito, gente, em pessoas, enfim, que eu já me relacionei, que eu olho e falo, não, isso aqui eu não aceito, jamais. E aí em janeiro desse ano nós viajamos, ficamos um mês na Europa e tudo mais, e foi muito legal. E quando a gente voltou, a gente teve uma nova briga, e em fevereiro a gente acabou se separando de novo. E ali, gente, nesse momento que a gente se separou em fevereiro, eu falei, não, agora é pra valer, não quero mais ficar terminando e voltando, já era, pra mim já deu. E eu achei que ia ser como todas as outras vezes, que a gente ia terminar, ele ia voltar pra casa da mãe dele, ou pra casa do pai dele, ou pra casa da avó dele. Só que dessa vez, ele foi morar sozinho. Então, pela primeira vez, ele teve o discernimento e a maturidade pra entender na cabeça dele o que é ter independência, o que é ter responsabilidade, o que é ter um aluguel pra pagar, água, luz, internet, telefone, mercado, comida. Coisas que eu tomava à frente e fazia tudo. Por ser a minha casa, por eu já ter mais essa prática, eu não dava essa liberdade pra ele fazer. Então ele acabou aprendendo tudo sozinho. E ele ficou esses longos meses aí aprendendo, errando, quebrando a cara, sozinho e tudo mais. Então, durante esse tempo, a gente foi amadurecendo separadamente, eu fui entendendo muitos pontos que eu fazia, que eu permitia no relacionamento, coisas que não eram legais. Eu sempre fui uma pessoa muito controladora, muito estressada, muito ciumenta, muito não sei o quê. Eu comecei a enxergar também muitos pontos no relacionamento que eu fazia. Eu tinha uma visão de que não, eu sou a certa, é o orgulho, e é isso e aquilo. E ele também foi amadurecendo e entendendo os pontos que ele precisava melhorar. Até cheguei a me questionar, porque pelo fato da gente ter ficado separado, eu não conseguia, tipo, parar de pensar nele, parar de querer imaginar a gente junto, eu não sei, tipo, alguma coisa dentro de mim puxava. Não passava um dia sequer sem pensar, eu falava, meu, não é possível, eu tô com dependência emocional, eu devo tá louca, eu não consigo esquecer essa pessoa, e agora, e agora? E, gente, eu tentava seguir. Só que alguma coisa ali me falava que aquele tempo tinha que ser necessário pros dois, separadamente. Foi o tempo que a gente ficou mais longe juntos. Porque das outras vezes que a gente terminava, era tipo, um mês, 15 dias. E dessa vez a gente ficou longos meses, acho que foi uns 6, 7 meses, não sei exatamente. Mas a gente ficou bastante tempo separado, vivemos a nossa vida, seguimos, não tivemos contato. E eu já comecei a criar um grande bloqueio na minha cabeça. Não, voltar com o ex, meu Deus, as pessoas vão me julgar, o que vão falar e tal, e não sei o que, sabe? Aquele pensamento que normalmente a gente tem. Até que ele me chamou pra ir pra igreja. E eu já tava sentindo muito no meu coração de que eu deveria me endireitar nos caminhos. Esse tempo que ele ficou longe de mim, ele começou a ir pra igreja, teve um encontro com Deus, teve um relacionamento com Deus. E coisa, gente, que nós nunca conversamos. A gente não foi pra igreja junto. Nesses 3 anos, a gente não orava junto. Eu nunca vi o Alex falando de Deus. Só que aí, nesse término que a gente teve, eu já tava começando a escutar a voz de Deus para eu voltar pros caminhos. Então, tanto que em março, eu fiz uma promessa de parar de beber. Não coloquei mais nenhuma gota de álcool na minha boca desde lá. E quando ele me chama pra ir pra igreja, eu vejo realmente que ele tá com uma visão ali diferente das coisas, eu falo, opa, decidi ir pra igreja. E, cara, esse dia foi surreal. Cheguei na igreja, gente, e a palavra foi assim, ó, pá, na minha cara, literalmente. Eu me lembro exatamente, no meio do culto, o pastor, ele colocou um trecho do filme Quarto de Guerra. Muitos cristãos, com certeza, já assistiram esse filme. Ele tem no Netflix. E esse filme, ele trata realmente, literalmente, da reconstituição de um casamento. Eu comecei a chorar, porque eu já tinha assistido o filme, eu comecei a sentir a presença de Deus, eu comecei a sentir Deus falando comigo. E eu falei, não, Deus, não é possível que o Senhor quer que eu volte com Ele, não é possível. Porque, gente, desde esse momento, minhas orações eram, seja feita a sua vontade, Deus. Só que, e quando a vontade de Deus não é a mesma que a nossa? E pra gente aceitar isso, é muito, muito, muito difícil.
Então, a partir daquele dia, eu me entreguei novamente, completamente. E automaticamente o Espírito Santo foi me ajudando no meu caminhar, renunciando coisas que já não faziam mais sentido pra mim. E eu comecei a ficar mais sensível aos ouvidos de Deus. E isso é surreal, gente. Porque na época anterior de quando eu era da igreja, eu era muito religiosa. Eu não tinha essa conexão com Deus. Eu não conseguia ouvir a voz de Deus. Eu não sei explicar, gente. Mas é surreal. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Então, a partir dali, a gente realmente decidiu voltar. A gente até começou a fazer terapia de casal. A gente começou a enxergar as coisas de uma outra forma. E quando a gente tem esse retorno, eu começo a enxergar muitas coisas e muitas mudanças na vida do Alex que eu não imaginava. E ele também falava de mim: nossa, você tá muito mais calma, você tá muito mais paciente, você tá muito mais compreensiva e tal. E a gente realmente foi com vontade, querendo fazer dar certo as coisas e colocando Deus ali no caminho. Eu ficava de novo pedindo mais uma confirmação pra Deus. Falava assim: Deus, tá bom, eu entendi que o Senhor tá colocando ele no meu caminho e que é pra gente orar junto, mas será mesmo? Me dá uma confirmação. E no dia 15 de setembro, que foi o dia que nós ganhamos o concurso Garota e Garota Fitness, Deus me deu uma nova confirmação absurda, assim, tipo, nítida comigo. Tanto que nesse dia a gente deu até um selinho, por livre e espontânea pressão do nosso amigo, o Lucas. Eu vou chegar na parte do Lucas, que hoje ele é nosso padrinho, mas vocês vão entender o papel fundamental dele nessa nossa jornada. E aí o Lucas falou: dá um selinho, a gente na emoção demos um selinho. E aí meio que a gente assumiu ali para as pessoas que a gente tava se relacionando novamente, mas a gente seguiu, cada um na sua casa, decidimos não expor, não falar nada e tentar realmente se unir entre nós, sem interferências externas. E depois daquele dia, eu senti que foi literalmente uma virada de chave. O Alex, ele precisava dessa vitória muito mais do que eu. Acredito que ele vai contar no relato do canal dele, depois vocês assistam também a parte dele, a vivência dele, os sentimentos dele, que ele vai relatar pra vocês. Uma virada de chave ainda maior no âmbito profissional pra ele. Ele teve muito mais um gás, um empurrão, meu Deus, uma motivação, e ele mudou ainda mais, e ele teve mais iniciativa, começou a correr atrás de mais coisas. Aí eu já entendi de Deus a resposta que eu queria, mais uma. E aí, gente, novamente Deus vinha tentando falar comigo sobre casamento, e eu, por estar muito bloqueada e por ter esses traumas, eu bloqueava meu coração e falava: não, casamento não. Tentava não ouvir. Ao mesmo tempo que eu orava: Deus, seja feita a tua vontade. Quando Deus falava sobre casamento, pra mim, diretamente, em sonho, em revelações, em pessoas, em palavras, em filmes, em passagem, em culto, em qualquer coisa, sempre que eu ia pedir direção e orientação pra Deus, Deus falava sobre casamento comigo e eu tentava bloquear minha mente. Real, gente, é que eu estava literalmente convicta diante da religiosidade que eu vivia numa antiga igreja, é que eu estava condenada à morte, ao pecado, por eu ter me divorciado. Eu tinha muito essa culpa dentro de mim. Eu me casei com 17 anos, com muita pressão, com muita coisa que eu vivia dentro da minha casa. Eu queria muito sair de casa. Eu imaginava que estava montando minha casinha de boneca, que eu estava vivendo um conto de fadas, e não entendia verdadeiramente. Eu entendo que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Eu tive a minha filha, tudo fez parte da minha vida, do meu processo. Eu sou muito grata por tudo. Só que eu errei. Eu pequei em casar perante a Deus e me divorciar. Esse é um assunto bem delicado. Então, eu me culpava muito por isso. Então, diante dessa religiosidade, da Bíblia, enfim, se você for ler e buscar da igreja e tal, você só pode casar uma vez. E não é permitido você casar novamente. E a pessoa que for casar com você também tá em pecado. Então, gente, isso ficava preso na minha cabeça de uma forma que vocês não imaginavam. E eu não conseguia seguir. Eu também não conseguia tirar uma pedra do meu caminho ali do passado, justamente nessa adolescência, que eu precisava muito liberar o perdão para uma pessoa que também foi a chave para eu sair de casa, para casar cedo e tudo mais. E hoje eu sou grata por tudo isso, eu consegui entender. Por mais que a pessoa tenha me feito um grande mal e me gerado vários traumas durante vários anos, eu não conseguia me libertar disso, me perdoar a pessoa, enfim. E aí isso tava me incomodando tanto que eu pedi pra Deus falar abertamente comigo: Deus, por favor, me fala o que eu devo fazer. Seja claro comigo, porque eu não sei mais o que fazer, me dá mais uma confirmação, eu tenho que casar mesmo? Mas e o casamento que eu tive? Eu vou estar em pecado? E conversei muito com Deus. Até que um dia, gente, do nada, 11h30 da noite,
Eu comecei a conversar com o Alex, falei, eu preciso falar com o Lucas, eu preciso falar com o Lucas. E comecei a desabafar com ele essa questão do divórcio, do pecado, da minha culpa, do casamento. Ele falou, por que você tem que conversar com o Lucas? Eu falei, não sei, eu só preciso conversar com o Lucas. E até que demorou, acho que umas 2 semanas ainda pra eu conseguir de fato conversar com ele. O Lucas veio aqui em casa. Nós ficamos, acho que até 5 horas da manhã conversando. A gente virou a noite conversando. E naquela madrugada Deus usou o Lucas de uma forma tremenda. Eu chorei. O Alex chorou, o Lucas chorou, a gente sentiu a presença de Deus no sentido literal da palavra aqui nesse ambiente. Não dá pra eu contar literalmente todos os detalhes da conversa, porque como eu falei, foram horas e horas e horas conversando. Pelo menos eu tive uma resposta muito grande. Deus estava me mostrando que eu precisava consertar algo ali no meu passado. É que Deus, esse Deus de amor que eu realmente amo e realmente sirvo, ele vai me condenar até a morte por eu ter tomado uma decisão na minha adolescência, por eu ter me divorciado. E eu tenho certeza que eu paguei muito, muito por essa atitude que eu tomei do divórcio. O preço do pecado, ele não é um investimento, não vale a pena. O que a gente passa após o pecado, o que a gente passa, eu acredito que a gente paga aqui na terra, tudo que a gente faz também, sabe? Além da eternidade. Mas é a partir do momento quando a gente se entrega para Deus, reconhece verdadeiramente e pede perdão, Jesus, ele morreu na cruz por nós. Então, não tem mais o que a gente carregar o pecado, sabe? Eu acredito que Deus nos aceita de braços abertos. Então, eu comecei a ter um pouco dessa visão, sabe? Eu não tinha tido esse discernimento, esse entendimento. A partir dali, Deus foi plantando uma sementinha e criando uma vontade de casar. Até que teve um dia que eu e o Alex, a gente decidiu realmente entrar em propósito, em oração, orar junto. E aí, numa conversa aleatória, a gente começou a conversar, e se a gente casasse? Aí eu falei, eu gostaria de casar na praia. E quando foi ver, gente, a conversa tava se tornando a proporção. A gente já tinha feito lista de convidado, eu já tinha falado das cores, decoração, onde seria a praia, o que a gente ia fazer, e lua de mel. A conversa fluiu. Foi a primeira vez, eu acho, que eu dei espaço pra esse sonho entrar no meu coração. E eu senti que o Alex já ficou tipo, uau, finalmente ela tá querendo, parou de me enrolar. E aí eu pedindo confirmação pra Deus mais uma vez, até que no dia seguinte eu falei pro Alex, eu preciso falar com o Eric. O Eric é um amigo do Alex, que foi o que apresentou a igreja pro Alex. Então o Eric que levou o Alex pra igreja naquele momento que a gente tava separado. Naquele momento que a gente tava separado, o Eric falou pro Alex, olha, eu acredito que você e a Gabi ainda têm frutos. Eu acredito que vocês ainda vão ficar juntos. E aí, gente, eu não conhecia o Eric. Eu tinha visto ele uma vez durante 5 minutos assim na padaria, tipo, oi, oi, oi. E eu não sei porque Deus colocou ele no meu coração, que eu precisava conversar com ele. Aí eu mandei uma mensagem pro Eric e falei assim, será que a gente pode conversar, tomar um café? Não sei, Deus tá me falando pra conversar com você, eu preciso conversar com você. A gente tomou um café, a gente ficou conversando umas 2h30 e Deus usou o Eric de uma forma tremenda na minha vida. E conseguiu me fazer enxergar o que eu não estava enxergando, o perdão que eu precisava liberar, coisas que o Alex precisava consertar no passado dele, porque se a gente não consertasse essas coisas, as coisas não iriam caminhar, a gente não conseguiria seguir junto. A gente foi assistir um filme 2 dias depois, e o filme falava literalmente de novo sobre aquele tal perdão que eu precisava liberar pra tal pessoa. Deus falou comigo exatamente enquanto eu assistia o filme. Gente, eu chorava na sala de cinema. Ficava me contendo pra não atrapalhar as pessoas, mas eu chorava muito, muito, muito. Até que no dia seguinte eu consegui liberar o perdão pra essa tal pessoa, consegui conversar. E foi assim, tremendo, tremendo, tremendo o que Deus fez, gente. Foi tremendo. E aí a gente começou a entrar em oração e a gente começou a entrar em jejum. A gente falou, bom, se a gente quer orar, se a gente quer entrar nos caminhos de Deus, a gente tem que abster dos prazeres da carne, inclusive do sexo. A gente decidiu que a gente só ia fazer sexo após o casamento. Só que até então a gente não tinha data de casamento, a gente não sabia quando a gente ia casar, nada. A gente deixava nas mãos de Deus. Bom, e aí novamente a gente entrou em oração e eu pedi de novo para que Deus realmente me confirmasse se era para ser esse casamento, se era para acontecer. E a gente ali no jejum e oração, comecei tipo, gente, pesquisar assim, casamento na praia, porque a gente decidiu que a gente ia casar na praia, que era o meu maior sonho, realmente, desde antes de tudo, eu sempre falei, nossa, casamento na praia é lindo. E Deus começou a fazer revelações, amiga minha sonhando que eu tava casando na praia. Enfim, gente, várias outras revelações que Deus foi confirmando
várias. Até que um dia eu falei assim, bom, vou aqui pesquisar alguns lugares pra ver, né, quanto que é. Uma outra amiga minha mandou o mesmo lugar que eu tinha mandado pro Alex. Falei assim, nossa, se eu casasse, tinha que ser nesse lugar. E essa amiga minha, aleatoriamente, mandou esse mesmo lugar. Falei, bom, acho que não é coincidência. Mandei uma mensagem, isso era tipo um domingo. Oi, tudo bem? Quanto que custa um casamento, né? A gente queria fazer um orçamento. Ele falou, me fala uma data. A gente passa o orçamento mediante as datas. E aí eu olhei pro Alex, o Alex olhou pra mim e falei, amor, vai, fala uma data. Ele falou, não sei. Isso foi em outubro a nossa conversa, tá? Então a gente pensou, bom, dezembro tem aniversário da Manu, tem Natal, tem o seu aniversário, tem a nossa viagem pra Disney. A gente vai ficar 10 dias lá na Disney e eu vou comer pra caramba. Então quando eu voltar em janeiro, eu vou estar cheinha. Eu não quero casar cheinha. Eu quero casar bem sequinha. Em janeiro eu vou estar sem dinheiro, tem IPVU, IPTA. Ele falou, eu também. Fevereiro é meu aniversário. A gente falou, caraca, então quando? Março é aniversário da minha mãe e do meu irmão. Ainda brinquei. Falei, só se a gente casasse em novembro, que a gente já vai estar em preparação, porque a gente vai competir de novo agora dia 1º de dezembro. E a gente falou assim, a gente já tá no shape, casando no shape e tal. Mas ele falou assim, não, vai ser impossível ter uma vaga em novembro. E aí eu precisava passar uma data qualquer aleatória, porque a gente queria saber o preço de realmente quanto é casar na praia. Aí pedi de novo uma confirmação que seja feito sua vontade. Aí a gente pensou no dia 17, que seria um domingo. Aí ainda faltariam 15 dias pro garoto e garota fitness. Então se a gente quisesse comer ali no dia do nosso casamento, dava pra comer e ainda ter 15 dias pra gente voltar à nossa preparação. Ele falou assim, não vai ter. O rapaz do espaço falou assim, olha, é o único domingo que tá disponível. Aí a gente, tipo, olhou um pro outro e falou, não é possível, não é possível. Aí eu falei, Deus, me mostra outra confirmação, por favor. Desse jeito, duvidando. E o cara passou o orçamento, gente, extrapolou, tipo assim, um orçamento muito caro. Aí eu falei, não, esquece. Falei pro Alex, não, esquece. Aí o Alex falou assim, e se a gente tentar uma parceria? Se ele conseguir até tal valor, a gente fecha. Eu consigo pagar esse valor. Eu falei, você tá se comprometendo, você vai pagar esse valor? Ele falou assim, vou. Se ele chegar nesse valor, eu consigo pagar. Aí eu falei assim, ai meu Deus, será? Mas era tipo assim, um valor muito, muito, muito abaixo. Muito abaixo. Tipo, impossível fazer um casamento com esse valor. Não tinha como. Mandei a proposta e o cara aceitou na hora. Aí a gente falou, não é possível. Gente, marcamos a data do casamento pro dia 17 de novembro. E simplesmente as coisas começaram a acontecer. Eu vi o vestido de noiva, tipo, 3 dias depois, a primeira loja que eu entrei foi o vestido que eu gostei. E aí eu falei assim, não, vou começar a ver outros vestidos em outras lojas, porque não é possível que eu gostei desse aqui na primeira loja. Eu pisei pra fora da loja, começou a chover. Minha mãe junto comigo, a Ana Paula junto comigo, que foi uma bênção também na minha vida. A partir do momento que eu falei, não vamos pesquisar mais não, vamos naquela loja mesmo. Eu tava com a Manu, ixi, só tinha um guarda-chuva quebrado. E aí a gente voltou naquela loja e eu tinha amado o vestido. Quando a gente sai da loja, gente, a chuva para, faz assim, parece que realmente era pra eu ter pego naquela loja. Deus foi colocando parceiros, Deus foi tipo assim, facilitando. Gente, depois eu vou fazer o valor dos gastos do casamento, tudo que era pra gente pagar e todo o valor que a gente conseguiu de desconto. Vocês vão ver que, tipo assim, surreal. Então, gente, no resumo, a todo momento a gente foi sentindo a presença de Deus e o mover de Deus nessa nossa decisão. Então, e eu tô casando, gente, tipo, de uma forma que eu não tinha esse entendimento. Parece que agora, realmente, eu sei o que é um casamento, o que é uma família, o que é lutar um pelo outro, o que é constituir, o que é casar. Você olhar pra pessoa e falar, eu realmente amo essa pessoa, eu realmente, tipo, sabe, moveria mundos e fundos, e você realmente se sentir dessa mesma maneira, se sentir amada, se sentir cuidada e querer realmente fazer isso. Então essa paz, ela veio de uma forma muito clara, muito leve, todos os passos e todos os momentos e os detalhes que a gente ia fazendo a organização desse casamento. Até no dia que a gente foi visitar o espaço, a história que o Leandro, que é o dono lá do espaço, contou, é mover de Deus aquele espaço. Eu senti uma presença maravilhosa. Ele contou o testemunho dele, desde quando ele criou o espaço. Ele disse que tinha se convertido para Deus há 7 anos atrás. Então, gente, o que eu quero trazer com vocês a partir desse testemunho, a partir da minha vida? A gente vive para pagar a língua. E pra mim fica muito mais difícil expor isso porque minha vida é pública, porque a gente tá vulnerável a críticas, opiniões. Eu sei que mesmo eu contando esse testemunho vai ter gente que vai me massacrar, não vai entender, mas o importante é que realmente a gente só tá expondo a nossa decisão porque realmente é isso que a gente quer,
é a voz de Deus que a gente escutou, não da nossa cabeça, da nossa afobação, da nossa ansiedade, de agir por impulso, de agir por empolgação, não. Eu já fiz muito isso, já quebrei muito a cara. Então dessa vez eu realmente quis fazer as coisas com muita calma, porque casamento não é brincadeira. Eu sempre estava sentindo assim dentro do meu coração que eu conseguiria falar através desse mover, dessa reconstituição de Deus na minha vida, dessa reviravolta que Deus fez na minha vida, que eu conseguiria alcançar e tratar e falar com muito mais pessoas sobre isso. Então, gente, eu acho que o segredo de verdade é você realmente escutar a voz de Deus. Peça para que seja feita a vontade de Deus. A vontade de Deus, às vezes, não é a mesma que a nossa. Deus vai tirar coisas, pessoas do seu caminho, vai fazer mover coisas e vai fazer você enxergar coisas que às vezes você não tá pensando. Essa frase que eu ouvia de Jesus ama casamentos é a mais pura verdade. Literalmente, marca o dia do seu casamento, faça a sua oração, faça o seu jejum e você vai ver o mover de Deus na sua vida. Você vai ver como que Deus transforma, dá capacidade, Ele possibilita. Mesmo se você não tem condição, Ele vai te dar a provisão. Eu tenho certeza. Então, gente, eu acho que é isso. Desculpa o vídeo longo, mas eu precisava muito conversar com vocês e abrir meu coração e contar os detalhes de tudo isso que aconteceu, porque realmente foi um processo, foi um testemunho. Eu tive que aquebrantar de verdade meu coração. Mas hoje eu vejo que é a melhor decisão. Eu tô muito, muito, muito feliz. E eu tô muito empolgada agora pra mostrar diário da noiva, indo ver o local, indo ver vestido, convite de padrinho, de madrinha, lembrancinhas, tudo, 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 tudo. E o casamento já tá aí, já tá chegando. Espero que vocês gostem de acompanhar. Se você assistiu até aqui, deixa seu like, por favor. Se inscreve aqui no canal também. Não esquece de me seguir lá no Instagram e no TikTok, porque eu estarei postando tudo em tempo real da preparação desse casamento. Então, vem comigo. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!